Fujam para as montanhas, viu? Tomou um susto, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, que é muito importante, né? Pega o link e espalha nos seus grupos de WhatsApp para ver se viraliza. Com uma deixa nefasta, vamos falar de coronavírus e a sua relação com o futebol. Porque de fato o coronavírus tem feito um estrago na economia mundial e, obviamente, isso acaba atingindo o esporte. E também começa a fazer um estrago no futebol mundo afora. Não se sabe se isso vai acabar atingindo ou não o futebol brasileiro. Porém, o futebol europeu já começa a sofrer muito as consequências do coronavírus, né? Que é altamente transmissível, é uma velocidade muito grande que passa de pessoa para pessoa, e aí onde você tem aglomerações, você acaba precisando ter um controle maior, porque é um lugar onde tem muita gente concentrada, a chance de você espalhar esse vírus é ainda maior. E um estádio de futebol é um lugar onde você tem uma grande aglomeração de pessoas. Mas antes de seguir no assunto, pausa para a dica do aplicativo OneFootball, presente em 180 países, com mais de 20 milhões de downloads, e aí você tem tudo para acompanhar tempo real, estatística, mercado de transferência. A gente vai falar aqui, por exemplo, de campeonato italiano, que foi suspenso. Se você quer acompanhar o campeonato italiano, classificação, quem está indo para a Champions, quem está perto de ser campeão, quem está lutando contra rebaixamento, baixa o OneFootball. A mesma coisa vale para a Premier League, para a Bundesliga, enfim, para os principais campeonatos europeus. O link está na descrição do vídeo, clica lá, vai direto na lojinha virtual e um abraço. Então vamos lá, o que está acontecendo? Alguns países têm protocolos diferentes para tratarem epidemias. Por exemplo, na Itália, você teve o campeonato italiano suspenso. Por enquanto, não se sabe quando vai terminar o campeonato italiano. Se é que vai terminar. Alguns jogos, como Juventus e Inter, esses jogos aconteceram com portões fechados. Portões fechados, inclusive, tem sido a alternativa menos impactante para manter jogos acontecendo. E aí, por exemplo, na Liga dos Campeões, jogos com portões fechados. Em alguns países, porque na Alemanha e na Inglaterra, o protocolo ainda tem sido de controle. Ao que tudo indica, a Premier League, num primeiro momento, não vai sofrer com paralisação, nem com jogos com portões fechados, nem com suspensão. E por enquanto, para parte das competições europeias, né, a Liga dos Campeões não deve parar e deve manter ali jogos com portões fechados em países que adotaram esse protocolo. E em outros países, como por exemplo a Itália, provavelmente os jogos de equipes italianas em solo italiano, eles vão precisar ser jogados em campo neutro. Porque lembremos, o calendário ele é apertado. 2020 é ano de Euro, 2020 é ano de Copa América, 2020 é ano de Olimpíada, então a temporada ela tem um teto para bater e dificilmente vai passar disso. Lembrando, com milhões de euros envolvidos, com patrocinador, com ingresso, com cota de TV, então não é uma decisão simples. Aí muita gente, eu já tive essa dúvida, né? Poxa, mas por que fecha portão? Por que as pessoas não podem ir para o estádio? Não é mais fácil controlar fora? Não é mais fácil isso? Não é mais fácil aquilo? O problema, muitas vezes, e os especialistas falam sobre, do coronavírus, não é nem a questão de taxa de mortalidade, que é considerada, por enquanto, uma taxa de mortalidade baixa. A questão é a seguinte, se você tem uma epidemia espalhada de uma maneira completamente descontrolada, as pessoas precisam de hospital. E a logística de grande parte dos países não comporta receber as pessoas nos hospitais. Por exemplo, na China, a China teve que construir um hospital específico para coronavírus em 10 dias. Porque se você começa a ter um caso atrás do outro e a progressão ela é geométrica, né? Muitas vezes é uma pessoa para 3, uma para 4, uma para 6, e aí os hospitais vão enchendo porque a doença ela é controlável para a maioria da população, mas ela é controlável com monitoramento médico. Se forem 50, 100, sei lá, 1 milhão de pessoas buscando o hospital ao mesmo tempo, não vai ter leito para todo mundo e muita gente vai ficar sem atendimento. Quem está sem atendimento pode correr risco. Lembrando, tem uma faixa de risco, que é o pessoal ali acima de 70 anos e pessoas com problemas respiratórios prévios. Então essa galera tem tido um pouco mais de atenção. Por falar em pessoas mais velhas, tem países cogitando a possibilidade de
deixar jogos com torcida e proibir apenas a entrada de pessoas com mais de 70 anos nos estádios. Mas é como eu falei, são protocolos diferentes de país para país. A China adotou um protocolo mais radical e lá atrás suspendeu todas as atividades esportivas. A Itália demorou um pouco mais. A Inglaterra não adotou isso ainda. A França já adotou, porque o prefeito de Paris, por exemplo, proibiu as aglomerações com mais de 1.000 pessoas. Isso, obviamente, afeta estádio de futebol. Então isso veio um decreto acima do futebol francês. A Liga Italiana, num primeiro momento, que é uma entidade à parte, ela optou ali por olhar jogos que poderiam rolar, jogos que não poderiam. Por exemplo, o Juventus e Inter, como eu já disse, aconteceu de portões fechados, só que depois disso o Comitê de Esportes do país acabou baixando uma determinação e aí suspendendo todas as atividades esportivas. E isso inclui o futebol. Então é uma força maior que a força do campeonato italiano. Portanto, você tem N questões envolvidas aí. Mas não é a primeira vez que acontece. Também existe um alarmismo enorme em cima. A situação ela não é simples, mas também não é o fim do mundo. Lá atrás, em 1918, por exemplo, a gripe espanhola matou 5 milhões de pessoas ao redor do planeta. Só em São Paulo, por exemplo, o Campeonato Paulista quase não acontece, ou quase não termina, ele quase é cancelado. Os jogos paralisaram ali por 2 meses para depois voltar quando a coisa estava mais ou menos controlada, mas o fato é que isso já aconteceu. Anos depois, e não tem muito tempo, se a gente for pegar já no século XXI, você vai ter epidemias como o SARS, que também acabou paralisando, suspendendo várias competições, já teve jogo de portões fechados, esse protocolo já foi muito parecido quando aconteceu a síndrome, e depois quando aconteceu, por exemplo, a gripe suína, os episódios também foram muito parecidos, com o jogo cancelado, tudo por conta de aglomerações. E aí isso não se restringe só ao futebol, né? Você tem convenções, shows, encontros, tudo o que possa juntar muita gente em um mesmo lugar, você procura evitar para tentar controlar a disseminação do vírus. E, obviamente, o esporte, por atrair muita gente, acaba sendo afetado. E isso pega. E para você ter uma ideia do prejuízo disso, não é só um prejuízo técnico. Por exemplo, PSG jogar sem torcida. Isso é um prejuízo técnico, é um prejuízo competitivo. Mas, além disso, o levantamento feito pela Isabela Pagliari, que é repórter do Esporte Interativo em Paris, mostra que um jogo sem torcida de Liga dos Campeões para o PSG é um prejuízo batendo a casa dos 5 milhões de euros. E aí, se a gente fizer uma conta simples, isso dá mais de 25 milhões de reais. É muito dinheiro que se perde. Por quê? Porque você tem os ingressos, você tem a lojinha, você tem o bar, você tem o restaurante, você tem o hospitality, né, que são os camarotes e outras questões envolvidas com patrocinador e tal. Tudo isso você deixa de ganhar num jogo com portões fechados. Agora, o prejuízo é maior se o jogo não acontecer. Se a Champions, por exemplo, fosse suspensa, era uma coisa ainda mais grave. Tem outras competições subjúdice aí, na dúvida se vai rolar, se não vai rolar, por exemplo, a Eurocopa. Gente que fala da Olimpíada no Japão, que já foi bancada pelo governo, vai acontecer, mas não se sabe, isso tudo muda muito rápido. Os protocolos mudam muito rápido quando a gente está falando de saúde pública, né? O que é um protocolo hoje passa a não ser mais amanhã. Então tudo pode mudar, para pior ou para melhor. Por exemplo, na China a coisa está relativamente controlada. Em alguns países como a Itália ainda não. E aí precisa saber como é que os outros países vão lidar com isso. O fato é, o esporte não está numa bolha, o esporte está no mundo. E o que está no mundo está sujeito aos problemas que esse mundo traz. Neste momento, o coronavírus é um problemaço. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, deixe seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo, pegando o link, jogando no seu grupinho do WhatsApp. O mais importante, fique por aí, mas depois volte. Um abraço, é nóis, tamo junto.